Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e a cada sábado nós temos uma nova reflexão. Gente, no sábado passado nós estudamos da obra Céu e Inferno, que é uma obra básica da doutrina espírita, o depoimento de um espírito desencarnado na condição de espírito feliz. Hoje nós vamos estudar o depoimento de um espírito, como ele se encontra, como foi a sua passagem no desencarne, na condição de um espírito mediano. Então é um depoimento muitíssimo interessante e que nos traz grandes ensinamentos. Vamos lá. Diz que é uma jovem de 25 anos que faleceu subitamente no lar sem uma causa reconhecida. Vamos saber um pouquinho da personalidade dessa moça enquanto encarnada. Diz aqui, rica e um tanto frívola. A leviandade de caráter predispunha mais para as futilidades da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caritativa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas conhecidas, exprimia-se assim. Veja que depoimento interessante. Não sei onde estou, que turbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. Lamento a minha ausência, quando presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Acontece muito do espírito permanecer no ambiente familiar e não consegue travar contato com os seus familiares, porque já estão em planos diferentes. Nós fizemos até aqui no canal um estudo que diz assim, e quando o espírito não sabe que morreu? Muitas vezes isso acontece. Ela continua dizendo assim, meu corpo não mais me pertence, e no entanto eu lhe sinto a algidez. Quero deixá-lo e mais a ele me prendo, sempre. Sou como que 2 personalidades. Quando chegarei a compreender o que comigo se passa? É necessário que vá lá ainda, meu outro eu, que lhe sucederá na minha ausência. Adeus. Então veja que ela apresenta um quadro de muita perturbação, sem compreender direito o que está acontecendo, não entrou em estado de repouso imediatamente e ficou dentro do ambiente familiar, querendo travar contato, sentindo as repercussões ainda do seu corpo físico e muito presa a ele. Então veja que essa moça de 25 anos, já desencarnada, traz para a reunião mediúnica, para os médiuns, esse seu depoimento. Aí a espiritualidade traz aqui uns comentários importantes. O sentimento da dualidade, que não está ainda destruído por uma completa separação, é aqui evidente. Caráter volúvel, permitindo-lhe a posição e a fortuna, a satisfação de todos os caprichos, deveria igualmente favorecer as tendências de leviandade. Não admira, pois, tenha sido lento o seu desprendimento, a ponto de 3 dias após a morte, sentir-se ainda ligada ao invólucro corporal. Mas, como não possuísse vícios sérios e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e não deveria prolongar-se por muito tempo. Foi feita a 2ª evocação dessa moça que se chama Helene Michel. Aí diz, evocada novamente, depois de alguns dias, as suas ideias estavam já muito modificadas. Veja que coisa boa. Alguns dias se passaram e ela já volta transformada. Eis o que diz, obrigada por haverdes orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me subtraiu
aos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. A minha pobre mãe será dificílimo resignar-se, entretanto, ela será confortada, e o que a seus olhos constitui sensível desgraça, era fatal e indispensável para que as coisas do céu se lhe tornassem no que devem ser. Tudo. Estarei ao seu lado até o fim da sua prova terrestre, ajudando-a a suportá-la. Não sou infeliz, porém, muito tenho ainda a fazer para aproximar-me da situação dos bem-aventurados. Pedirei a Deus, me conceda voltar a essa terra para a reparação do tempo que aí perdi nesta última existência. A fé vos ampare, meus amigos. Confiai na eficácia da prece, mormente quando partida do coração. Deus é bom. Então, essa segunda evocação foi muito importante por muito conteúdo que ela traz. Vou começar pelo final, quando ela diz: confiai na eficácia da prece, principalmente quando partida do coração. Já nos dá um ensinamento. A prece, gente, não deva ser de palavras repetidas, não é? Daquelas palavras que são decoradas, mas que parta do coração, onde possamos fazer uma evocação, uma louvação, não é? Um agradecimento, algum pedido. Então, essa é a prece que parte do coração e que alcança o espírito onde quer que ele esteja. Mas esse depoimento da segunda evocação nos traz outros ensinamentos. Qual? Ela conseguiu libertar-se do corpo, prometeu estar próxima à sua mãe, mas ela traz um grau de consciência muito interessante quando ela diz: não sou infeliz, mas já sei o quanto me distancio das verdadeiras virtudes, não é? Daquilo que de melhor o plano espiritual pode ofertar. Por quê? Porque ela está numa condição mediana. Não está naquela condição que estudamos aqui sábado passado, de um espírito já feliz. Na condição mediana, ela toma essa consciência e veja que importante. Ela diz assim: aguardarei lá na erraticidade a nova oportunidade de recomeço para dar sequência ao que deixei e, principalmente, recuperar o meu tempo perdido. Gente, isso serve para todos nós. Os espíritos todos nos dizem o quê? Que a maior dor moral que sentem quando chegam no mundo espiritual, após a jornada terrena, é aquela sensação do tempo perdido. Com discussões, com questões menores, não aproveitando para servir no bem, enfim, quando percebe que deixou a matéria e não aproveitou tudo que deveria para a sua alma, volta ao mundo espiritual e lá então passa a desejar e aguardar uma nova oportunidade reencarnatória. Essa é a realidade justamente dos espíritos que deixam a matéria, a princípio passam por esse estado de perturbação que ela própria passou quando foi evocada apenas com 3 dias do seu desenlace. E aos pouquinhos, gente, nós vamos no mundo espiritual, retomando a consciência, percebendo as nossas deficiências, muitas vezes compreendendo isso, o tempo que perdemos aqui na matéria, que poderia ter sido muito mais proveitoso, e desejamos e pedimos à espiritualidade um recomeço, onde nós podemos nos redimir de algumas faltas, mas, sobretudo, crescer por bondade divina. E aí, nessa mesma evocação, gente, fizeram a pergunta a ela: levaste muito tempo a reconhecer-vos? Veja a resposta dela: compreendi a morte no mesmo dia que por mim oraste. Então veja que ela ressalta novamente a importância da oração pelos que partiram.
Eu digo sempre aqui, se nós perdemos entes queridos, o perder é um termo simbólico, não é? Se nos afastamos temporariamente daqueles que nos antecederam ao retorno à casa do Pai, é importantíssimo, gente, que nós possamos direcionar a esses espíritos as nossas orações, justamente para isso, para que esses espíritos que partiram possam com mais velocidade despertar para a sua nova realidade, desprender-se completamente do corpo físico e então compreender a situação em que se encontra, se ajustar com aqueles espíritos que lhes são afins, que têm valores próximos aos seus e na pátria espiritual também dar seguimento à sua jornada de progresso. Então a nossa oração, gente, tem eficácia sim, não é? Quando nós dirigimos as nossas vibrações, o nosso carinho, a nossa gratidão para as pessoas que partiram. Olha aqui o depoimento de um espírito do lado de lá. Gente, isso é uma riqueza de estudo que nos trazem os espíritos. Essa moça do lado de lá da vida, trazendo para a matéria, para o grupo mediúnico, o seu depoimento, a realidade que encontrou no mundo espiritual, as suas expectativas, as suas esperanças e o pedido que fez para retornar novamente. Mas ela ressalta: descobri, tomei consciência da morte no momento em que orastes por mim. E aí vem a segunda pergunta, não menos importante, gente. Era doloroso o estado de perturbação que ela não disse, não foi que estava preso ao corpo, querendo falar com a família. A pergunta então vem, era doloroso esse estado? Ela diz, não, eu não sofria, acreditava sonhar e aguardava despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado desse mundo termina e deve sofrer. Resignando-me à vontade de Deus, a minha resignação foi por Ele levada em conta. Grata vos sou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigada. Voltarei sempre com prazer. Adeus. Gente, outro aspecto importantíssimo para a nossa reflexão é quando essa moça diz assim, a minha resignação foi por Deus levada em conta. Olhe, já travamos nas reuniões mediúnicas muito, mas muito contato com espíritos desencarnados na condição ou de infelizes ou na condição mediana, e todos dizem isso, que só conquistaram maior grau de consciência, mais serenidade ao despertar no mundo espiritual, quando se resignaram. Quantos espíritos voltam ao mundo espiritual e lá ficam irresignados, se julgando abandonados, julgando injusto o seu desencarne, não é? Ficam normalmente com alguma revolta, com muita saudade, e nesse estado mental continuam prolongando o seu grau de perturbação e não despertamento. E aí, nas nossas orações, devemos pedir à espiritualidade que ampare esses espíritos e direcionando direto a eles, que eles tenham resignação para poder serem auxiliados nesse completo despertamento no mundo espiritual. E é o depoimento que ela diz, só quando me resignei à vontade de Deus, Ele então me atendeu e eu entrei no outro grau de consciência e de condição espiritual. Então, gente, são essas as reflexões que trazemos de um depoimento do livro Céu e Inferno. Essa obra está cheia de depoimentos, é uma leitura muito interessante, porque nós vamos pegar de outros depoimentos, não é? Muita experiência, muita vivência, os detalhes de cada um no mundo espiritual. Isso enriquece muito o nosso canal e o nosso estudo. Então, feitas essas reflexões, eu espero que vocês tenham gostado e peço, não é? Divulguem no nosso canal, diga às pessoas que se inscrevam e durante a semana, gente, comentem,
Tragam aqui suas dúvidas, tem chegado novas dúvidas para fazermos aquele estudo de perguntas e respostas. E se gostaram, gente, eu peço, deixe o seu like, tá certo? E vamos então, estudando durante a semana, eu tenho visto muitas pessoas que estão navegando no canal, indo buscar muitos estudos que já estão aqui gravados. Isso é muito bom, não é? Porque tem já um manancial enorme de reflexões que todos nós podemos absorver, estudar, se assim o desejarmos. Desejo a todos, então, muita paz e no próximo sábado estaremos aqui novamente.